Oi, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre circunferências. Bom, essa é uma circunferência, a gente tem o diâmetro, o raio, o arco e a corda. O diâmetro é composto por dois raios e essa é a circunferência, ou o comprimento da circunferência. Bom, para a gente calcular o diâmetro, é só multiplicar o raio por 2. Para calcular o comprimento da circunferência, é 2π vezes o raio. Na questão, ele te dá o valor de π, mas é aproximadamente 3,14. E a área da circunferência a gente calcula por π vezes o raio ao quadrado. Bom, o comprimento do arco é igual a alfa, que é esse ângulo que fica aqui no meio, vezes o raio. Aqui que está alfa. Esse é alfa. Bom, como a gente mede os valores da circunferência, as unidades de medida? Ou em graus ou em radianos, na maioria das vezes. Então, uma circunferência tem 360 graus. Então, 360 graus são 2π radianos, ou 2π rádio. 180, que é metade da circunferência, é π rádio, metade, né? E 60 graus é π sobre 3 rádio. Para transferir de graus para radianos, vocês podem usar regra de 3. Então, por exemplo, 180 igual a π. Aí, por exemplo, 30 igual a x. E calcular para descobrir quantos radianos é equivalente a 30 graus. Bom, aí a gente agora entra em círculo trigonométrico. O que caracteriza um círculo trigonométrico? O raio dele é 1. Então, isso daqui é 1. Então, quando vocês verem um círculo trigonométrico, a questão de informar, vocês vão dividir em 4 quadrantes. Assim, ó, 1, 2, 3, 4, desse jeito. Então, quando a gente estiver no sentido anti-horário, é positivo. No sentido horário, é negativo. Nele, a gente vai ter arcos côncavos, que são arcos que possuem a mesma extremidade. Então, por exemplo, se eu quero o arco de 560, ele vai ter a mesma extremidade que algum dos arcos dessa circunferência, porque a circunferência só tem 360 graus. Então, 560 graus, você vai dar uma volta completa e mais um pouco. Então, aí vai parar numa extremidade de um outro arco. Então, para calcular isso, a gente usa essa fórmula. Só que no caso deu o exemplo da fórmula dos ângulos côncavos de 30. Então, 30 mais K, que no caso é o ângulo que você tem, vezes 360. Beleza? Bom, aqui é como encontrar seno, cosseno e tangente. A tangente é esse eixo daqui. Então, por exemplo, a tangente de beta, você pontilha até aqui, você traça uma reta, né? Passando pelo centro da circunferência. E aí você vai achar a tangente. Aí você vai traçar o eixo Y e o eixo X. O eixo X vai denominar o cosseno e o eixo Y o seno. Por quê? Porque se eu traço e crio um triângulo aqui, se eu for calcular, esse daqui, ó, esse valor daqui, vai falar o meu seno. E o de baixo vai me falar o cosseno. Porque esse daqui eu vou descobrir o seno e aqui eu vou descobrir o cosseno. Bom, e aí pra gente descobrir seno, cosseno e tangente, quando a gente sabe os de 30, 45 e 60. Os de 30, 45 e 60 a gente tem que decorar, tem aquela musiquinha para decorar a tabela. Então, como a gente já sabe desse, a gente vai relacionar com os outros para saber o dos outros também. Então, vamos lá. 30, aí por exemplo, 45 e 60. O grau que equivale no quadrante do lado, o de 60 é o 120, traçando uma reta. O de 45 é o 135, traçando uma reta. E o de 30 é 150, traçando uma reta. Então, por exemplo, nesse caso daqui, a gente tem aqui seno e cosseno, certo? Então, o cosseno de 30 está positivo. Só que quando eu quiser saber o cosseno de 150, ele vai estar aqui. Só que no eixo, ele vai estar negativo. Então, esses daqui, o cosseno vai ser o mesmo desses, só que negativo. No caso do seno, como está aqui, vai ser os dois positivos. No caso
do quadrante 3, quando a gente for, né, colocar o que equivale, por exemplo, o de 60 é o 240, o de 45 é o 225, o de 30 é 210. O cosseno, que é esse daqui, vai estar negativo. Só que o seno também vai estar negativo. Então, aqui o seno e o cosseno vão estar negativos. Aqui, no caso do lado de cá, o cosseno vai estar positivo e o seno negativo. Para agora a gente descobrir quais são esses valores, quando a gente não traça a reta, a gente faz o seguinte. Daqui até aqui, a gente sabe que é 30, 45 e 60. Quando a gente for para o quadrante 2, a gente vai fazer 180 menos alfa. Alfa é o ângulo que você quer descobrir. Então, por exemplo, se aqui vai até 180, 180 menos 30 dá 150. Então, o que equivale a 30 no quadrante 2 é 150. 180 menos 45 dá 135. Então, o que equivale a 45 no quadrante 2 é 135. Assim, vale para o 60. No quadrante de cá, a gente faz 180 mais alfa. Então, por exemplo, 180 mais 30, 210. Então, o ângulo que equivale a 30 no quadrante 3 é 210. Assim, vale para 45 e 60 também. No quadrante 4, a gente vai fazer 360 menos alfa. Então, 360 menos 30, 330. Então, o ângulo que equivale a 30 no quadrante 4 é 330. Assim vale para 45 e 60 também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Espero que tenha tirado todas as dúvidas.